Fala, meus amigos, chegamos aqui no FTS PES modo sul-americano, né, modo carreira com o Corinthians. Chegamos aí com o Coringão, né, pra 7ª rodada do Brasileirão aí, né, pra 7ª rodada. Vamos passar essa rodada, teremos Flamengo e Fortaleza, Vitória e Ceará, Corinthians e Santos, clássico, né, aí teremos outro clássico, Fluminense e Botafogo, aí Palmeiras e Vasco, Chapecoense e Atlético Paranaense, Atlético Goianiense e Botafogo de São Paulo, Burnley e São Paulo, Bahia e CSA, Ponte Preta Internacional. Corinthians é o líder com 16 pontos. O Santos está na 9ª colocação com 8 pontos. Aí o Santos tem aí. Pode cair, né? Infelizmente o Santos pode cair. Não cair para a Série B, tá, pessoal? É cair de posição, né? Se perde para o Corinthians. E o Corinthians, pela artilharia, temos o João Gomes com 6 gols, né, do Corinthians. Adam Barreiro do CSA com 5 gols. E Pedro Raul do Botafogo com 5 gols. Temos também um outro jogador que tem 5 gols aí, Mauro Zarate do Corinthians também. Vamos lá, não vamos nem passar a Sul-Americana, né, porque deixar para um vídeo daqui a pouco. O Santos joga de preto e branco, na verdade preto, na verdade o segundo uniforme é listras pretas e brancos, né, calção preto. O Corinthians joga de tudo de branco. Então vamos pro jogo, vamos aumentar o volume, né, porque Corinthians e Santos é clássico. Sétima rodada do Campeonato Brasileiro, diretamente da Neoquímica Arena, vem Corinthians e vem Santos. Formação do Timão é o 4-3-3. Vamos à formação do Peixe, que é o 4-2-3-1. Essa formação do Santos. A saída, a certeza, é do Santos, com certeza. Autorizou o árbitro, tá valendo e rola a bola para a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já vem o Santos para cima do Corinthians. Olha a bola, fecha ali a zaga do Corinthians. Até agora eu não aprendi o nome dos zagueiros do Corinthians. Yuri Alberto já faz um lançamento aqui pro Keno. A posição é boa do Keno. Lá vem o Keno, encarou. Houve a falta. Vem Guerreiro. Vai deixar pra quem? Opa. Vai deixar pra quem, Guerreiro? William, certeza. William na bola. Lá vem o William. Vem o William, vai bater o William, bateu! João Paulo defendeu. Faz uma boa defesa do João Paulo. Sai aqui com o Emanuel, que perde pro Guerreiro. O Corinthians é rápido, o Corinthians não bobeia. Fagner já olhou, deixou o João, perde pro Alisson. O Alisson no que ele ganhou, afastou. Arremesso lateral aqui com o Guilherme Arana. Corinthians que empatou com o Vasco na última rodada, né? É o Corinthians que empatou com o Vasco na última rodada. Lá vem Diego Bituca. Lá vem o Santos. Recupera o Corinthians. Ficou aqui com o Cássio. O Cássio já faz o lançamento lá pro Paulo Guerreiro. Tentativa era com o jogador do Corinthians. Diego Bituca. Lá vem ele. Carregando. Encarou a marcação da zaga do Corinthians, mas é difícil segurar a zaga do Corinthians. É difícil passar pelos zagueiros corintianos, né? O Vasco tentou ontem. E aí conseguiu. Guerreiro fez o passe pro William. Olha o William chegando. O William tá lerdo no Corinthians, né? Após a fase de grupos da Libertadores vai ser dispensado o William. Mas é que nem aconteceu na vida real, né? Acabou indo embora, né, do Corinthians, infelizmente. Também Everton Ribeiro, posição de impedimento. O Corinthians, pelo jogo aqui, empatou com o Vasco na última rodada, em 1-1, né? Caiu a vencibilidade do Corinthians, que durava longa, né? Desde a temporada passada, que o Corinthians não empatava e nem perdia. Na verdade, o Corinthians não perdeu até agora no Brasileirão, né? Contando a sequência passada com essa sequência agora, o Corinthians não perdeu até agora. Mas empatou a primeira, contando com a sequência passada, com essa sequência, o Corinthians empatou a primeira. Olha o Guilherme Arana, riscou um 3 dedos. Fica ali com o João Paulo. O Corinthians vai empatando por enquanto em 0-0 com o Santos. E a fim do primeiro tempo, disse praticamente morto. O Corinthians criou algumas chances, mas infelizmente o Santos segurou. O time do Santos segurou, mas infelizmente o Corinthians saiu o primeiro tempo com
ficou empate. Vem Arrascaeta no lugar de Everton Ribeiro. Keno dá o lugar a Mauro Zarate. E Guerreiro sai para a entrada de Yuri Alberto. Vamos lá então, voltamos, né? Deu um intervalinho aí, pessoal, meio ruim ainda, né? Como eu já falei. Então vamos lá pro segundo tempo. Mexe o Corinthians, sai Everton Ribeiro, sai Guerreiro, sai Keno. Entra Arrascaeta, Yuri Alberto e Mauro Zarate. Começa então o segundo tempo para Corinthians e Santos. De 0 Corinthians, 0 Santos. Olha o Soares, que passe de letra pro Arrascaeta. Lá vem o Corinthians, Arrascaeta cruzou, Yuri Alberto. Lucas Veríssimo tira dali. Fagner. Arremesso lateral, cobrado ali com o Yuri Alberto. Diego Bituca. Chega bem. Lucas Veríssimo. Juan Quinteiro. Olha o William, recupera a bola. Lá vem a equipe do Corinthians com o Fagner. Lá vem o Fagner, levou, mas chega o primeiro jogador do Santos. Fagner já sai aqui com a Arrascaeta. Arrascaeta cruzou direto no João Paulo. Arrascaeta. Corinthians caindo no nível, né, de produção, né, com a temporada passada para essa temporada aí. Lá vem o João. Olhou, deixou com o Soares. Lá vem o Soares, vai carregando o Soares, levou a melhor Soares. Voltou atrás, olha a bola. Defendeu o goleiro do Santos, João Paulo. Veio a bola, João vai tentar recuperar. Recupera pro Corinthians, acabou perdendo. Alisson, uma boa jogada. Vem parar, mas posição de impedimento. O Amota sai para a entrada de Ivens. Miguel. Toca aqui com o Guilherme Arana. Tem que sair curto, Corinthians. Já dá um chutão. Olha o Zarate, arriscou o chute, bateu o Zarate. Já Zarate. William na cobrança do escanteio. Lá vem o William. Arrascaeta. Deixou, olha o Fagner. Vendeu o William, bateu, é gol. Gol do Corinthians. Gol de William. William. Toque do Arrascaeta atrás com o Fagner. O João Paulo defendeu. E na sobra o William fazendo o gol do Corinthians. O William já cobrou escanteio e foi direto para a grande área, né? Então tá aí, Corinthians 1-0. Gol de William. Corinthians 1-0 para cima do Santos no momento. Ivens, jogador que entrou no lugar do Juan Mota. Vem o João, tocou, Zarate. Já viu o William passando, tá com moral por enquanto. Lá vem o William, vai escar o William daí, o William arriscou. João Paulo, esperto, faz a defesa. E era tinha direção, hein? Tinha endereço. Vamos lá, já põe a bola em jogo, o Corinthians recupera a bola. Zarate. Que jogada do Corinthians. Opa! Falta do Santos em cima do Corinthians. 4 minutos. O juiz dá. William vai arriscar direto, William. Vai arriscar direto, William arriscou direto. Só tiro de meta para o João Paulo. Tiro de meta para o João Paulo. Já põe a bola em jogo lá. Arrascaeta. Ganhando alto. Yuri Alberto. Levou melhor o Yuri Alberto. Acabou perdendo para o Lucas Veríssimo. Soteldo. Jogador que pode substituir o William durante a janela de transferências. O Corinthians eu já estou de olho em Soteldo. O Kleber chegava ali. Esse Corinthians vai sendo segurado pelo Santos por 1-0. João já olhou, passou. Soares arriscou chute, bateu Soares, defendeu o João Paulo. Vem o Zarate, recuperou. Olha o Yuri Alberto, não sobe. Chega ali a zaga do Corinthians, tira dali. Na verdade, já lançou. Arrascaeta limpou, bateu. João Paulo defendeu. Volta o Corinthians, é o Yuri Alberto. 2 pro Corinthians, 0 pro Santos no finalzinho. Olha que jogada do Arrascaeta. Bateu. E João Paulo defendeu. João foi no fundo. Batalhou. Espírito de corintiano. Né? E faz um cruzamento desse para Yuri Alberto. João Paulo chega a tocar, mas acaba amortecendo a bola pro Yuri Alberto fazendo
Assim, 2 Corinthians, 0 Santos e acabou. Fim de jogo na Neoquímica Arena. O Corinthians vence o clássico contra o Santos. Só esperar o Palmeiras, né? Para nós moer o Palmeiras, né? No clássico contra o Palmeiras, né? Em breve. Um clássico contra o Palmeiras, né? Antes desse clássico temos o jogo contra o Flamengo, ainda pelo brasileiro, né? Tem o Flamengo. Aí após o jogo do Flamengo tem um jogo pela Libertadores. Vou mostrar aqui rapidinho o calendário, ó. Tem o Deportivo Cuenca pela terceira rodada da Libertadores. Vai pegar o Fortaleza. Faz 3 sequências fora, né? Fortaleza, lá no Castelão. Aí vai no Maracanã pegar o Flamengo. Aí vai no Uruguai pegar o Nacional. Aí volta do Uruguai e na Neoquímica Arena o Corinthians pega o Santos em casa. O Corinthians, uma coisa, o Corinthians faz todos os jogos, né? Fez, né? Os clássicos já. Acho que o Corinthians já jogou 2 clássicos já, né? Contra Ponte. Acho que ainda não jogou contra Pontes. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver, o meu último jogo do brasileiro é contra o Fluminense. No primeiro turno é contra o Fluminense. Então tá. Bom, o Corinthians jogou contra a Ponte Preta em casa, né? Jogou contra o Botafogo de São Paulo em casa e jogou contra o Santos em casa agora, né? Então, o Corinthians nesse primeiro turno dos 6 clássicos dos Palmeiras, Palmeiras, Santos, São Paulo, Ponte Preta e Botafogo, né? Dos 5 clássicos que o Corinthians tem no brasileiro, 3 já fez em casa, né? Falta mais 2 para fazer em casa aí, que é contra o Palmeiras e contra o São Paulo. Vamos lá então passar a 7ª rodada do Brasileirão. Ó, o Flamengo é segurado pelo Fortaleza em 2-2, né? Os dois empataram. Perdão, vamos repetir. O Fortaleza empata com o Flamengo em 2-2. O Ceará vence por 1-0 o Vitória. O Corinthians vence por 1-0 o Santos. O Fluminense é segurado pelo Botafogo no Rio de Janeiro por 0-0. E o Palmeiras caiu. 3 pro Vasco, 2 pro Palmeiras, né? O Palmeiras tremeu diante do Vasco, jogando na Allianz, né? no Palestra Itália. O Atlético Paranaense empata com a Chapecoense 1-1, né? O Atlético Goianiense vence o Botafogo de São Paulo por 1-0. O São Paulo é o único que venceu aí dos que estão atrás do Corinthians, né? 3-1 para cima do Burnley. E o Bahia empata em 0-0 com o CSA. A Ponte Preta vence por 1-0 o Internacional. Como eu falei, né, Flamengo, Atlético Paranaense e Palmeiras, né, empataram, né? Na verdade, Flamengo e Atlético empataram. Só o Palmeiras que perdeu. E o São Paulo foi o único que ganhou dos times que estão atrás do Corinthians. Vamos lá então a classificação. O líder do campeonato é o Corinthians com 19 pontos. O Flamengo é o vice-líder com 16 pontos. Aí temos o Atlético Paranaense, que é o terceiro, e o São Paulo, que é o quarto, com 15 pontos. Temos o Palmeiras, que é o quinto, com 13 pontos. Aí vem o Atlético Goianiense, que é o sexto, e o CSA, que é o sétimo, com 11 pontos. Aí temos o Botafogo do Rio, que é o oitavo, o Internacional, que é o nono, com 10 pontos. Aí temos o Santos, que é o décimo, Burnley, o 11º, Ceará, o 12º, e Chapecoense é o 13º, com 8 pontos. Aí temos a Ponte Preta, que é o 14º, com 7 pontos. Aí temos o Bahia, que é o 15º. Fluminense, 16º. O Vasco é o 17º. Botafogo de São Paulo é o 18º. Vitória é o 19º, com 6 pontos, né? E o Fortaleza é o 20º, com 5 pontos aí no Campeonato Brasileiro. Esses são os clubes que estão aí. Que estão com 6 pontos, né? Até o Vasco do Botafogo é o primeiro dentro da zona do rebaixamento, né? O Botafogo de São Paulo, tem sequência do Vitória e Fortaleza. No caso, 2 times da região Nordeste do Brasil e um time da região Sudoeste do Brasil, dentro da zona do rebaixamento aí. Os artilheiros do Corinthians, os artilheiros do Brasileirão, é o João Gomes do Corinthians com 6 gols, Adam Barreiro do CSA com 5 gols e Pedro Raul do Botafogo com 5 gols e Mauro Zarate não aparece, mas tá aqui entre eles ali, posso Pedro Raul com 5 gols também. Falando nisso, né, nessa rodada nenhum dos artilheiros marcaram gols aí, né, nessa rodada. Então fui, pessoal, e é nóis, até daqui a pouco aí, e fui.